O Flamengo pressionou e dominou o Vasco, mas o placar 0-0. Eu não sei aí, será que é treino? Não sei se é falta de treino, mas são muitas finalizações desperdiçadas pelo Flamengo. Com mais de 60% de posse de bola, quase 20 finalizações e nenhum gol. Foi falta de sorte ou incompetência? É possível que o time não consiga chutar uma bola no gol indefensável. E agora, o empate é só um alerta ou um tropeço de começo de temporada? Mauro César e Thiago Asmar não evitou as críticas, então bora pro vídeo. De novo, um Flamengo dominante, mas de novo, um Flamengo que perde muitos gols, né, Mauro? É uma preocupação. Eu não sei aí, será que é treino? Não sei se é falta de treino, mas são muitas finalizações desperdiçadas pelo Flamengo, mas o Flamengo perdeu aí a chance de garantir-se na liderança do campeonato, né? O mais estranho assim, do ponto de vista do Vasco é que você percebe alguns vascaínos felizes por não terem perdido, né? Isso diz muito sobre o momento difícil do clube, né? Já se contenta em não perder. E antes do jogo havia muita preocupação entre os vascaínos por conta da goleada que o Flamengo aplicou no Juventude, mas ontem voltou ao normal, né? O normal do Flamengo é perder gol, né? Fazer gol. E isso é muito preocupante. O Léo Jardim fez uma grande atuação, mas quando o arremate é perfeito, não tem goleiro que defenda, né? Então, se você tem várias oportunidades e o goleiro faz várias defesas, é porque todas as bolas foram defensáveis. Isso é óbvio. Então, você precisa de um gol. Você tem várias finalizações, 17 finalizações no jogo, né? Fora jogadas em que não finalizaram, sabe-se lá por quê. A oportunidade do arremate não arremata. Aconteceu com o Michael, com a Arrascaeta, com outros. Então, você teve várias chances. Um chute perfeito, um chute bem dado, que você ganha de 1-0. Agora, várias finalizações muito boas, mas todas defensáveis. Até a cabeçada do Pedro, sensacional, foi uma bola defensável, não por culpa do Pedro, pelo contrário, ele conseguiu cabecear de forma espetacular e o Léo Jardim foi ainda melhor. Mas não é possível que o time não consiga chutar uma bola no gol indefensável, quando o goleiro está inspirado, para você ganhar de 1-0. E isso se repete de forma exaustiva nos jogos do Flamengo. O jogo do Juventude foi uma exceção, o jogo do Grêmio também, que teve um gol cedo. E foi o que vimos ontem, né? E o que me chama a atenção é que na coletiva o Felipe Luiz fala, por exemplo, o Michael, a torcida questiona muito o Michael, né? Teve uma bola no primeiro tempo, ele cortou o adversário, na hora de chutar ele foi driblar mais um, não chutou, por exemplo, né? Então ele acerta algumas jogadas, mas erra algumas outras, tomadas de decisão ruins, e a torcida critica. Algum colega perguntou sobre o Michael. Não, ele se esforça, ele faz tudo o que eu peço. Bem, então ele pede para não fazer gol? Ele pede para não dar um passe decisivo? Porque não consegue fazer. Mesmo com todo o volume, o Vasco não jogou bem, o Vasco não se defendeu bem, o Vasco dá espaços, nossa, quanto espaço, e o Flamengo não sabe aproveitar. Isso é grave. Se convencionou que o trabalho do Felipe Luiz é espetacular, recebe muitos elogios. O trabalho do Felipe Luiz começou de forma realmente sensacional, mas é um trabalho ainda muito no começo. E agora chegou o momento de se provar. Então é preciso mais, é preciso corrigir a questão das finalizações. Não dá para esperar que só o Pedro resolva. Ontem teve uma bola aos 44 do segundo tempo que o Arrascaeta recebeu dentro da área, tinha um homem na marcação a uma distância de uns 2 metros, 1,5 metro, 2, estava a distância, dava para ele cortar e bater. Ele rodou para o Pedro, cercado por 3 adversários. Por que ele não chutou para o gol? Não era a condição ideal? Claro que não. A condição ideal é o goleiro amarrado atrás do gol, como diria o Apolinho, né? E sem ninguém marcando. Aí é a condição ideal. Mas você tem que tentar. Tem que tentar. E ele vem de boas finalizações e gols e pô, não chutou. Por que não chutou? Isso tem que ser discutido. Pegar o vídeo, mostrar, trazer o jogador. Por que você não chutou aqui? Essa bola é para chutar. Eu quero que você chute. A não ser que o Felipe não queira que ele chute. Aí tá todo mundo errado, né? O que não dá é o Felipe minimizar. Não estou dizendo que ele tem que criticar, que as pessoas são às vezes meio obtusas na hora de entender uma crítica. Quando eu falo que ele, na coletiva, quando fica minimizando, elogiando, porque o jogador fez tudo que o treinador pediu, mas não fez tudo que a gente vê que é necessário para o time vencer. Não adianta faz isso, marca aqui, joga ali, joga para essa fase aqui do campo, tudo, vem entre linhas, recebe a bola, faz, beleza. O cara executou tudo, mas e o acabamento da jogada quando tem a oportunidade do gol? Não fez? Então não fez tudo o que foi pedido. Porque embutido nos pedidos do técnico tem o quê? Vamos ganhar o jogo, é óbvio, né, gente? Que é o objetivo final de qualquer time de futebol. Então não adianta ele ficar só minimizando. Mas não significa que ele tem que criticá-los. Lá no ambiente interno pode até ser, aí é com eles. Mas na coletiva que ele dissesse pelo menos, olha, eu gostei da atuação nisso, mas estamos errando muito sim na finalização. Mas temos que chutar mais no gol, sim, por que não? Por que não? Ou ele pensa diferente? Porque
Porque quando perguntam das finalizações, eles sempre fazem um elogio. Há um aspecto positivo na atuação dos jogadores. Mas quando você está falando sobre isso, é sobre um aspecto negativo, que é isso que ele tem que tratar. E isso ele tem que corrigir. No jogo de terça-feira contra a LDU, o Flamengo não pode perder. Se perder, vai ficar meio ruim a situação na Libertadores, precocemente. Olha que situação, precisando de vitórias seguidas. Não vai estar eliminado, mas vai ter que capinar sentado. Nesse jogo, na altitude, primeiro tempo, teve oportunidade, não pode errar. Porque você tem que fazer, tiver uma chance de fazer uma vantagem no placar, tem que fazer, porque o segundo tempo sempre é mais complicado. Justamente por conta da altitude. O Flamengo não terá o De La Cruz, o Gerson e o Alexandre, que não viajam. O De La Cruz, o Alan, perdão, o Gerson vai, e o Alexandre. O Alan e o De La Cruz por condições orgânicas deles, que eles não se adaptam na altitude, tem problemas, e o Alexandre está lesionado. Então não terá esses três. Ou seja, a dupla de volante vai ser o quê? Everton, Araújo e Pulgar? Ou vai jogar o Gerson mais ali centralizado, o Luiz Araújo na ponta? Como é que ele vai fazer? Temos aí essa dúvida, né? Algumas dúvidas sobre a escalação. Então, achei que ontem assim, foi um dia muito preocupante, porque o Vasco não jogou bem, teve o começo bom de jogo, bola na trave, teve a grande chance do Nuno Moreira. É a mesma coisa. Vamos analisar a atuação do português do Vasco. Ele pode ter tido virtude no jogo, mas no lance capital ele não fez o gol. A chance do Vasco era aproveitar aqueles momentos do primeiro tempo e fazer a vantagem do placar e sustentar e torcer para o Léo Jardim estar inspirado. Estava inspirado, sustentou o placar de 0-0. Não venceu porque a grande chance o Nuno perdeu. Cara a cara. Porque foi um chute defensável. E o Rossi defendeu. Se ele chuta bem, ele tira do goleiro e faz o gol. Ele estava com a bola dominada. Ele cortou o Wesley e ficou frente a frente com o goleiro. Incrível o gol perdido. Grande defesa do Rossi, mas, convenhamos, a condição toda era do jogador do Vasco. Essa era a possibilidade do Vasco. O Vasco não é treinado, o carinho não é bom. O time dá espaço, assim, muito espaço. O Flamengo jogava à vontade e, incrivelmente, não conseguiu fazer um gol. E isso não pode ser tratado dessa maneira, como se fosse uma coincidência. E o Felipe Luiz agora é o técnico, ele é o chefe dos caras. Então, sabe, as entrevistas dele são muito elogiadas, quando ele está no modo sincerão, fala as coisas e tal, mas ninguém aqui está dizendo que ele tem que criticá-los publicamente. Mas tem que admitir, tem que falar sobre isso. O que ele vai fazer para mudar isso? É ele que tem que resolver junto com os atletas. Não é possível que um time que tem bons jogadores, né, decisivos mesmo, não são tantos, né, assim, aquele cara que resolve o jogo, mas estou falando de várias ocasiões do gol, para fazer um mísero gol, gente. 17 finalizações, 7 no alvo, várias defesas do goleiro. Então, realmente não dá para entender. Mauro, realmente é bizarro. Agora, é o que o Mauro diz, né, Bruno? Porque o Michael, que foi defendido pelo Felipe Luiz, cara, eu sempre cito isso. Eu não vou falar valor do salário, mas é o terceiro maior salário do Flamengo. O cara ganha um salário altíssimo. E desde que voltou, o Michael toma decisões muito equivocadas, na minha opinião. Quando tem que finalizar, ele toca. Quando tem que tocar, ele finaliza. Muitas vezes finaliza mal. Então, o torcedor, ele tem direito de cobrar do Michael. Ah, mas o Michael se dedica. Porra, com o salário que ele ganha, eu correria 24 horas, eu ficaria correndo, me dedicando. Quer que eu faça o quê, Felipe Luiz? Vai, vou voltar, vou pra ponta. Também não dá. Tá fazendo tudo o que eu tô pedindo. Mas eu concordo com o Mauro. Não tá fazendo gol. Não tá dando muita assistência. E aí até uma brincadeira, né, gente? Michael ou Micael, né? Porque o Galvão ontem chamou o Michael de Micael o jogo inteiro. Pelo menos o primeiro tempo inteiro. Chamou o Michael de Micael. E aí, realmente, é um Flamengo que pega nas finalizações. O Gerson, para mim o Gerson é o principal jogador do Flamengo. Para mim o Gerson é um jogadorzaço, o segundo melhor do Brasil depois do Estevão, na minha opinião, mas vem falhando muito em finalização também o Gerson.